Bom dia, Maria. Deus abençoe. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo cheio do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa hoje nos alimentar com essa alegria, com essa disposição. Eu não sei como que está a sua cidade, eu não sei como que estão as coisas aí aonde você mora. Aqui hoje apareceu um tempinho meio nublado, mas agora o sol está nascendo. E o Senhor falava isso ao meu coração. Eis que tem dias que virão meio apagadinhos, mas eu tô aí. E isso nos traz o quê? Esperança. Quem tá me entendendo aí? Isso nos traz o quê? Esperança. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre um tempo talvez meio nublado, mas que daqui a pouco o sol nascerá. Daqui a pouco, não que o sol nascerá, mas o sol se revelará, que é o mais bonito, porque ele já está. Ele está o tempo todo, né? Ele só vai ser revelado, ele vai se manifestar de uma forma mais visível para nós. E nesta manhã de sexta-feira, dia 26 de junho, finalzinho do mês, nós não podemos achar, né, que vamos desanimar, não. Pelo contrário, vamos nos animar, como nosso Senhor Jesus Cristo, numa sexta-feira da paixão, numa sexta-feira santa, numa sexta-feira em que ele nos remiu no alto da cruz. Ele via os obstáculos, ele teve as suas quedas, e no meio das suas quedas, o que Jesus fez? Levantou com mais força, e ao levantar com mais força, mostrou para nós não podemos desistir. Constância, perseverança, persistência, perseverança. Nós temos uma missão maravilhosa, gente, chamada vida, chamada carisma. Hoje, de uma forma especial, nós vamos estar falando sobre isso, né? Sobre a esperança dentro das novas comunidades, com os carismas. Então, eu e você precisamos hoje lembrar de tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por amor a nós. E nós, nesse tempo tão limitado, tão condicionado, eu me recordo da Maria Francisca, né? Que ela vivia assim, quando a gente tinha mais contato, né? Que agora, por conta dessa pandemia, não tem nem como vê-la tanto. Ela dizia assim para nós: eu tenho saudade da minha casa eterna. E quando ela falava, meu coração acelerava, meu olho brilhava, porque essa é a minha saudade. A saudade constante do meu coração é de onde eu vim e para onde eu quero voltar. Então, aqui é muito rápido, passará tudo muito rápido. E daqui a pouco estaremos eternamente com o Senhor. Nesta manhã, quero convidar você a chamar todo mundo. Gente, tá vendo esse aviãozinho aí? Rose, um beijo, meu bem, Deus te abençoe. Tá vendo esse aviãozinho? Manda ele para todos os seus contatos. Chama o povo para vir passar essa manhã especial, aonde nós vamos partilhar, nos formar sobre esperança nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu não estou dizendo só tempo de pandemia, porque às vezes todo mundo tá limitado na pandemia, tá todo mundo condicionado nela. Gente, a vida não é só isso. E eu quero te dizer mais, isso vai passar. Vai passar. O que não passa é a graça de Deus. Vocês precisam entender isso vai passar. Por isso nós precisamos olhar não só para isso, temos que dar uma atenção a isso, mas tem muita coisa também acontecendo à nossa volta. E essas coisas, nós precisamos de alguma forma ser sinal de Deus. Na nossa casa, com os nossos amigos, nas redes sociais, dentro da nossa comunidade e principalmente com as nossas famílias. Né? Hoje eu conversava com o Ellison, porque às vezes a gente está tendo, né, horários diferentes para rezar o Santo Terço. Geralmente a gente reza antes de dormir. Eu disse para ele: nós vamos começar a rezar o Santo Terço às 18 horas aqui em casa. Eu, ele e Samuel. E a gente está estabelecendo mudanças. Porque, como eu disse para vocês, não é só a pandemia, é a vida que está acontecendo. É a sua família que está acontecendo, é o seu trabalho, né? É os desafios de santidade que está acontecendo. E para tudo isso, nós precisamos ter esperança. Esperança. E eu queria chamar uma pessoa que eu amo muito, que eu acho que ela já está aqui, uma grande irmã que Deus me deu nessa caminhada. Eu posso dizer que ela é minha irmã, porque, gente, ela é minha irmã, ela é minha formadora, ela é tanta coisa na minha vida. Como ela me exorta às vezes, dá um chacoalhão que eu fico até tonta.
de tanto que ela me chacoalha chamando minha atenção. Deixa eu ver. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, que saudades! Bom dia a todos! Bom dia, Danusa. Tô aqui no frio, ó. Você, Inverno. eu tô vendo, você toda empacotadinha. Sim, é o que a gente pode fazer, né? E hoje, falando de esperança, a gente vai falar também do que pode fazer. Com Quando certeza, Giz. Tá muito frio aí em Caxias. Olha, ainda não. Fez um verão meio estranho esses últimos dias. Hoje tá mais frio, né? Mas ainda não chegou naqueles graus, diz que vai chegar. No um, no 2, né? No 3. Mas vai chegar. Diz que a previsão é essa para o final de semana. Mas agora a gente está curtindo. Nessa semana a gente curtiu um pouco de calorzinho, né? Que deveria ser de maio, mas está sendo em junho. E ontem, hoje, sim. Aí a gente se empacotou todo, assim, caso tenha um vento, frio, chuva. Ontem, hoje já tem sol. Você estava falando, eu estava te escutando desse sol, né? E que a vida não é só pandemia. A vida, ela continua, ela tem toda a sua beleza, e principalmente a vida com Deus. Não podemos perder essa vida com Deus, né, Giz? Que ela é eterna, né? O pessoal tá falando que tá um pouquinho desfocado a sua imagem. Você tá me vendo direitinho? Sim, melhorou? Tô vendo você direitinho. E você está se vendo direitinho? Sim, também. Para nós tá Tranquilo. meio trêmulo. Você, Ah, não sei o que é então, mas tá tudo bem. o som tá ótimo. Giz, tô tão feliz de te rever. Ai, mesmo que seja longe, né? Eu vejo assim, são amizades que nos constrói tanto. E você é uma amizade que eu acredito que não só a mim. Ontem recebia mensagens do pessoal falando assim, estava com saudades de ouvir a Gislaine. Eu falei, pois é, Ah, amanhã, às 10 horas, matem a saudade, que né? bom! Irmãos que falam de Deus, né? E falam de uma verdade de dentro, porque vive dentro, né? Dentro de si. Agora melhorou. Agora Pronto, levantei aqui. você deu uma emagrecida, seu rosto está mais fino. Olha ali, deve ser o frio. Agora deu para ver melhor, tá dando até para ver uma covinha em você. Aqui é de nascença, Danusa. Emagreceu, está É assim, linda. puxei a mãe. Está muito bonita, como sempre. Pessoas de Deus são assim, né? Sempre elegantes, bem elaboradas, Querida. estão, estão sempre se cuidando. Isso é tão importante, né, Gis? Sim, dentro dessa modéstia, né? Mas a gente realmente tem que levar esse rosto cristão de Cristo. Eu acredito que Nossa Senhora, ela já era linda, mas eu acredito que ela se deixava bem arrumadinha, bem organizada, né? Porque Maria, ela mostra a fecundidade de Deus, ou seja, a plenitude de Deus. Então, eu creio que tanto o homem quanto a mulher cristã, ou uma comunidade, um carisma, uma vida consagrada, ela precisa mostrar a alegria, né? E a beleza, né? De Deus vivo. E Ele está vivo na gente, Ele está vivo através da gente também, né? A gente tem certeza disso. Ok. Isso mesmo, isso mesmo. Gis, vamos rezar um pouquinho para a gente começar essa manhã maravilhosa. Eu vou desativar os comentários para que a gente possa também ver melhor a Gislaine, prestar atenção melhor, porque a gente acaba dispersando nos comentários. E como é Sim, uma live informativa também, é importante a gente estar atento a tudo aquilo que Deus está falando, né? Há tantas coisas à nossa volta tentando nos distrair, às vezes eu percebo que alguns comentários nos distraem. Pode ser, Gil, sem problema para você? pode. Excelente. Vou desativar um pouquinho, pronto. Aí, fica só eu e você. Ótimo, E ótimo. de Deus para nós. Ai, que delícia! Vamos Gente, alimentar. eu peguei tanto livro, tanta coisa, que eu digo, meu Deus do céu, parece que eu vou dar um retiro de 5 dias. Mas, enfim, né?
Vamos ver o que Vamos Deus então. Isso, fica à vontade. Você está em casa com irmãos que te amam muito, tá certo. tá? Tá Eu bom. acredito que todos que entraram nesta live são pessoas desejosas por Deus, né? E por desejar Deus, querem Deus. E você vai ser aquela que vai nos servir nesta manhã, numa mesa especial que o Senhor nos convidou a sentar com Ele, né? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesta manhã, nós queremos, de todo o coração, nos abrir ao Teu Espírito. E nos abrindo, nós queremos acolher a presença dEle em nós. Nos nossos pensamentos, nas nossas atenções, nos nossos afetos. Senhor, nós não queremos ser dispersados por nada, por nenhum tipo de preocupação, por nenhum tipo de distração, nem pelas ansiedades e angústias que possam vir nos assolar nesta hora. Pois dedicamos tudo isso ao Senhor. Queremos que o Teu Espírito tenha um espaço gigante dentro de nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Santo Espírito venha administrar toda a nossa vida nesta hora. Assim como a Santíssima Virgem Maria foi toda do Espírito, nós desejamos ser todos do Espírito nesta manhã. Alcança os nossos corações, alcança as áreas que hoje nós temos dificuldades de entregar para o Senhor e confiar no Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de muita graça e muita esperança. Tudo isso nós te pedimos por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e rogamos a intercessão de Nossa Senhora para esta hora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Amém, Giz. Fala para nós de esperança. Nossa, bom, eu vou começar a falar um pouquinho de Bento XVI, quando ele abre o ano da fé. Ele diz, é preciso que nós busquemos as razões da nossa fé. E da mesma maneira, também hoje eu quero abrir com vocês, né, esse tempo da esperança. Ou seja, nós precisamos conhecer os motivos da nossa esperança. E eu queria falar primeiro assim, o que não esperar, né? Então, o que não esperar? Nós não podemos esperar um outro. Isso eu venho dizendo, né, a todas as comunidades, a vida consagrada, aos batizados. Nós não podemos esperar um outro profeta, um outro Messias, um outro Salvador, um outro Senhor, né? Então, por quê? Porque ele já veio. Então, nós o temos. Ele está vivo. Eu me apaixonei por esta palavra, até mesmo quando eu recebia o batismo do Espírito Santo e participava de grupos de oração e vivia a fé e toquei essa fé expectante, né? Essa fé com carismas, é porque ele está vivo. Então, o motivo da nossa esperança, Danusa e todos que nos escutam, é Cristo, que não morre, né? Mas vive. Esse é o motivo. O motivo não é o bem-estar do mundo. Até mesmo quando o Bento XVI vai falar no livro Jesus de Nazaré, ele fala sobre as tentações. Ele vai dizer assim, algo muito lindo, ele vai dizer, Jesus não obedece aos pedidos das trevas. O que pediu o demônio para ele, né? Ele disse, me adora, sobe, né, a esse monte, te atira, porque nada vai ferir os teus pés. Depois ele diz, transforma essas pedras em pão para dar alimento ao teu povo, a esse mundo, né? E também disse, me adorares, eu te darei os reinos. Então, é claro que Deus ele não se move, ele não se movimenta, ele não age em função do mal. Mas ele responde com os atos de Deus, com a palavra, com a emoção, com a adoração ao Pai, com a alegria, com o júbilo, com a glória de Deus, com a visão eterna. Então, tudo isso que o demônio tenta depois, no passar da sua vida, ele vai realizar a partir do Pai. Ou seja, ele não transforma a pedra em pão, mas ele se transforma no pão da vida. Ou seja, não é da matéria, não é desse mundo, que ele não veio
Ele não veio para curar o mundo da fome. Ele veio curar o homem da fome de Deus. Essa é a nossa esperança. Deus vem agir por nós. Ele vem agir para nós, não para o mundo, né? Então, ele se torna o pão, a carne, aquele que se dá a vida, né? Ele também não vai se atirar de um precipício para provocar Deus, mas ele se lança do alto da cruz até os infernos, para buscar aquele que era cativo, prisioneiro do demônio, do mal, das doenças, das enfermidades. Ele se lança aos infernos para buscar o homem de volta, porque ele é filho. E também, é claro, né? Ele vem adorar ao Pai, ou seja, ele vem adorar, ele é aquele que vive para fazer a sua vontade. Não é a vontade de Jesus de maneira particular, nem a vontade do homem, né? Nem aquilo que a gente acha bom, de que a gente gostaria que ele fizesse. Ele não veio satisfazer o gosto do homem, mas ele veio dar ao homem o gosto de Deus. Então, essa é a nossa esperança. A esperança é um nome, tem um nome, como a fé tem um nome, né? Então, também eu queria dizer que não se pode esperar outro. Isso não se deve, até mesmo não esperar uma solução sem Deus. Por quê? Porque se espera uma vacina, talvez, sem Deus. A vacina resolve um problema de um vírus, mas ela não resolve o problema da alma. Ela não resolve... É uma coisa só isolada, né, Giz? É uma coisa isolada. Eu quero a vacina, eu quero andar, eu quero... Na verdade, o que a gente está dizendo? Eu quero a minha vida de volta. É verdade, você terá seu movimento de volta. Talvez o seu trabalho de volta, talvez a sua liberdade de ir e vir de volta, mas a sua volta, como será a sua volta nestas coisas, né? Como voltará a comunidade na sua missão? Como voltará a vocação que eu sou chamado na evangelização, nos grupos, na formação aberta, nos retiros? Como eu vou voltar a isso tudo que Deus nos deu e nos envia? Mas como iremos? Se nós voltarmos apenas vacinados e sem a essência, sem uma formação íntima e pessoal de Deus para nós, para que seja um novo tempo, não a mesma coisa. Porque eu até ouvi dizer, né, não será mais a mesma coisa, mas o que não vai ser a mesma coisa? O homem, ele permanece igual em todos os tempos, né? Ele é esse homem, infelizmente, caído, decaído sobre si, mas que precisa levantar os olhos, né? Levanta os olhos e vê. E eu quero, Danusa, dizer umas palavras de João Paulo II. Ele é Ai, eu amo ele, Giz. São João Paulo II já diz tudo, né? Também Bento XVI, para mim, ele já é santo, né? Só falta realmente, claro, né? Ele vive no meio de nós, ele tem sido esse Papa intercessor por toda a igreja, e a gente tem visto as fotos, as imagens do seu corpo, a fragilidade do seu corpo, mas não sem esperança, é isso. A fragilidade do corpo de João Paulo II na sua doença, ao demonstrar essa fragilidade do homem ao mundo, ele mostrou esperança. Porque Deus permanece conosco até o fim dos tempos. Ou seja, ao fim do nosso tempo. E São João Paulo II, ele vai dizer, né? De várias vezes, várias palavras ele vai dizer, né? Tenha esperança, fugir para Cristo, ele diz aos jovens. Fugir. E aqui, nesse documento, eu tenho um documento que eu tenho trabalhado ele num programa de rádio, e ele diz assim: Jesus Cristo vivo na sua igreja, fonte de esperança. E esse documento foi escrito para a Europa. No momento que ele fez uma homilia na Europa, e ele escreve um documento, uma exortação apostólica. Quando um Papa escreve uma exortação apostólica, autêntico magistério da igreja, ele escreve para toda a igreja. Então eu quero que você substitua a palavra Europa por mim, por eu, né? Por meu nome, por minha comunidade, por minha consagração, por minha missão.
E ele vai dizer aqui no final do documento, praticamente, ele diz assim, ó. O Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. Então, não é qualquer Deus, não é assim, ó, bom, tá bom, eu caminho com Deus. Não, tudo bem, eu sei que Ele está comigo. Não é essa postura, Ele está comigo. Porque a fé, o fruto da fé é a esperança. Deus cumpriu todas as suas promessas, Danusa. Por isso Ele cumprirá também para ti e para mim todas as suas promessas. A vida não termina aqui, mas também a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa tribulação, a nossa perseguição, tudo isso que nós sofremos, ela precisa estar temperada de esperança, porque nós não sofremos sozinhos. Nós não estamos de verdade sozinhos. Quando acontece um sofrimento, uma doença, eu trago ela para as páginas do Evangelho e me encontro ali dizendo a Jesus, teu amigo está enfermo. O cristão encontra sentido em tudo. Quando eu perco alguém que eu amo, eu me encontro naquele lugar onde aquele homem enfaixado chamado Lázaro está dentro do sepulcro. Não significa que Jesus vai ressuscitar quem eu perdi, mas significa que ele vai trazer do túmulo da morte a vida. E eu preciso crer, não crer como um pagão, não crer como o mundo diz, se ele resolveu o meu problema, eu creio nele. Não, mas como um Deus vivo que passa comigo esta hora. E nas páginas do Evangelho ele me dá sentido. Eu não perdi, ele encontrou, né? Então eu não perdi ninguém, ele encontrou aquele que eu veio buscar. Então, em todos os sentidos, em todas as dores, em todos os sofrimentos que um cristão vive, que um consagrado vive, até mesmo na comunidade agora, o silêncio da evangelização, o silêncio dessa missão, eu estou dizendo face a face, né? Essa missão de encontro com o povo, esse momento, ele é um momento com Deus. Porque ele quer trazer a multidão, ele quer trazer as pessoas, ou seja, o céu, os santos, os arcanjos, os anjos, ele quer trazer uma realidade eterna para dentro das nossas comunidades. O retiro é outro agora. Eu diria assim, o retiro não é de nós para um povo, mas é do eterno para nós. Entende? É Deus que marcou retiros para nós. É Deus que marcou pregações para nós. É Deus que marcou adorações para nós, entende? Essa é a causa da nossa esperança. Porque nossa, Gil, eu fico emocionada com isso, acredita? Eu acredito. Porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então, não é, Danusa, é isso que eu vou repetir, eu já disse aqui para você. Não é a pandemia, não é a realidade que nos impede Deus. É nossa realidade interior que o impede de falar nas realidades exteriores. Porque se tudo é dentro, o que Deus está perguntando a nós nesse tempo? Eu fico repassando as pregações das escolas de formação. Eu fico me repassando. Dentro da cabeça me vem assim, nossa, mas eu disse isso. Eu disse que tudo passa, que só Deus basta. Agora Ele está me dizendo, é verdade, Giz? Faz a experiência. Tudo passa, isso vai passar. Mas se eu não bastar para ti nesse tempo, o que bastará? Se eu não for consolação neste tempo, onde somos impedidos de tantas coisas, quando eu serei consolação para ti? Se não for no sofrimento, se não for no impedimento, né? Então, a esperança está de ver no meu agora o movimento de Deus. No meu agora. Olha só o que ele diz também, São João Paulo II. Não deixeis cair os teus braços. Não cedas ao desânimo. Não te resignes a formas de pensar e de viver que não têm futuro, porque não assentam na sólida certeza da palavra de Deus. Volta a encontrar-te
Se tu mesma descobre as tuas origens, reaviva as tuas raízes, não temas, o evangelho não é contra ti, mas a teu favor. Nossa, não temas, o evangelho não é contra ti. Mas a teu favor. Entende isso? Então são palavras que faz arder o que... Se o fogo está dentro, se a brasa está dentro, ela arde. Se a gente já morreu, esquece. Esquece. Nem esse tempo, nem outro tempo vai iluminar, vai fazer luz. Porque se a palavra não fizer luz, Danusa, se ela não nos motivar, não nos mover, o que vai nos mover? Porque eu vejo que nem hoje estávamos na adoração, nós fizemos vigília da quinta para sexta à noite, e eu estava na vigília essa noite, e Deus estava dizendo o quanto o ser humano, quanto nós temos sido insatisfeito com o bem de Deus. Como criança. Se você faz bolo, eles querem biscoito. Se você faz biscoito, eles querem sorvete. Se você dá sorvete, eles querem a bala. Se você dá bala, eles querem chocolate. Porque a insatisfação do paladar, a insatisfação do corpo, dos instintos, é muito grande. É o desequilíbrio, é o pecado original que te move sempre a querer algo que não está ao teu alcance agora. E o agora sempre é menor do que realmente ele é. Porque nós ficamos sempre sonhando na ilusão de outra coisa. Se temos esse momento da pandemia, qual é a realidade? É esta. Como eu posso evangelizar? Assim. Como eu posso me unir como comunidade? Dessa forma. Então, se nós vivemos agora, nós viveremos na esperança, porque nós vamos ver o movimento de Deus agindo na nossa realidade interna, na nossa vida fraterna, na nossa vida de oração, na nossa vida de missão. Mudou, Danusa. Para mim mudou. Para mim a fraternidade, ela tem sido gostosa, saborosa. Primeiro, porque você acaba não tendo para onde fugir. Mas quando você diz isso é bom, realmente se torna bom. Porque a vida fraterna vai te mudando, vai te convertendo, vai falando de você, vai dizendo, olha, quer fazer o favor de ficar em paz? Quer fazer o favor de escutar, de ver de falar? Quer fazer o favor de prestar atenção no dom em vez da fraqueza? Deus vai mudando o olhar, vai nos aproximando, vai nos embelezando. A gente não pode perder isso. Isso é esperança. Por quê? Porque já fala do eterno, onde viveremos todos juntos, né? Na eternidade, é claro. Sem a parte da fraqueza, sem a parte do decaído, né? Eternamente, mas já fala de algo. Sozinho eu não vivo a fé. Eu não posso vivê-la. Mas os meus irmãos são importantes para mim. Não porque eles trabalham, não porque eles evangelizam, mas porque eles cultivam a minha vida, eles mudam a minha vida, entende? Então, ele também diz, vou mais uma palavra dele aqui. Tem confiança no Evangelho, que é Jesus. Encontrarás a esperança sólida e duradoura porque anseias. Podes estar certa, o Evangelho da esperança não desilude. Olha só! O que é só? Volta às tuas raízes. As raízes do homem é o amor de Deus. As raízes do homem é a palavra que me fez, que me criou, que me deu uma profecia, a profecia de um carisma, de uma comunidade, de uma vida fraterna, de uma vida orante, de uma intimidade com Deus. Quem tem isso, Danusa? Quem tem isso? São tão poucos diante da multidão de pessoas perdidas, decepcionadas, angustiadas, sofridas, depressivas. O que nós recebemos é maior do que aquilo que nós podemos dizer que é sofrimento ou que é dor. Diz, lendo isso, você não se sente assim privilegiada? Eu me sinto. Faz tempo que eu tô me sentindo. Não, você tá lendo, eu tô assim, meu Deus, quem que eu sou pra ti? Quem que eu sou pro Senhor? Porque eu me sinto assim, sabe, amparada por Deus, porque Ele se revela a mim. E assim, a docilidade também que o Espírito coloca no meu coração, porque eu acredito que até para ser dócil,
eu dependo do Espírito. Com Essa certeza. docilidade que Ele coloca no meu coração para enxergar essas coisas e não Com, deixar a tristeza me abater, a opressão das notícias me atormentar, porque eu vejo que eu estou de verdade, Giz, eu não estou sem pecar, porque a gente sabe que o pecado ele faz parte da nossa vida, enfim, claro, não porque eu quero, mas claro. infelizmente ele me ronda, né? Mas Sim, eu me sinto assim, agraciada por Deus. Por Deus estar o tempo todo me amparando. Você acredita? E você claro. lendo isso, oh, meu coração, eu já estava assim hoje, né? Desde a hora que eu acordei, eu ficava assim, tem live com a gente sobre esperança. Eu confesso que eu tô eufórica, de Aham. alegria. Eu tô com Sim, muita alegria. E quando sim, você trouxe essa fala de São João Paulo II, sim. quando ele diz principalmente do Evangelho, porque essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que está muito atormentada, atormentada mesmo, né? E ela dizia assim, que o Evangelho é muito pesado, que o Evangelho é muito difícil de se viver, mas Aham. ele veio para libertar. Sim, Quando você leu, eu tive certeza, eu estou com o pensamento correto. tá certo. Ele não é pesado. É porque a gente Sim, resiste ao Espírito Santo. A gente resiste a essa purificação. Olha o evangelho de hoje, vou te contar. Vou dizer, é porque as pessoas olham o evangelho como uma letra. E o evangelho é mistério, é para entrar dentro. É para entrar dentro, entende? Entra na página, onde é que está esse encontro com Jesus? Então, o meu agora é sempre o encontro com Ele, seja o que for que eu estou passando, traz junto. Você está com medo? Como é que você usou a palavra? Atormentar. Você está atormentada? Entra, olha só o evangelho diz hoje. Ele se encontra com um leproso, certo? O leproso se aproximou, se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero ficar limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Esse evangelho diz para mim assim: Giz, está atormentada. Diz para mim, como que você reza, Danusa? Como que essa mulher reza? Porque às vezes a gente pensa que reza. A gente pensa que faz Alessio, né? A gente pensa não, a gente até faz o esforço, mas o que é mesmo Alessio? Entra no mistério, peraí. Jesus, se queres, eu estou atormentada. Eu não tenho alegria. Eu estou vivendo uns dias aqui sem alegria. Ou eu estou vivendo hoje com medo, há um terror dentro de mim. Traz a tua realidade. Como esse homem. É lepra, tudo é lepra. Lepra é o pecado, lepra é a condição humana, lepra é a fraqueza. Então, traz aqui, Jesus, se quiser, escuta ele te dizendo: Eu quero. Porque o que Deus quer não é curar o olho que está com problema, ou curar a doença, se eu estou com Covid. Não, ele não veio te curar de uma doença. Claro, pode fazer, Deus faz milagres, ele faz muitos milagres. Ele já me curou de muitas situações físicas. Mas ele veio para dizer uma só palavra. Ele veio para falar comigo, Danos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Deus falando comigo, atualmente, agora. Então, ele é atual, ele é agora. Eu me encontro com ele agora, porque eu sou esse leproso. Jesus, e ele vai dar risada para mim e vai dizer: Giz, se podes curar-te, tu sabes, eu quero. Eu quero o quê? Te tirar desse olhar, dessa visão distorcida, onde parece que só se não fizer isso, não tá bom. Se não fizer aquilo, não tá bom. Se não acontecer isso comigo, não está bom. Não. Ele veio tirar o olho de qualquer expectativa e dizer: Jesus, se queres. Mas o que é que Jesus quer? Que tipo de lepra ele quer me curar? Às vezes não é da dor de dente, gente. Não é da dor de barriga. Não é da preocupação com o filho. Ele quer passar conosco esta hora. Ele quer sentar, nós estamos com dor de dente, vamos no dentista.
Ele vai com a gente, vai marcar dentista, minha filha. Ou seja, se está com preocupação com o filho, senta com o filho, vamos conversar. Ele vai sentar conosco, ele vai dar ideias, ele vai dar um lance, você impõe a mão, reza por ele. Mas ele vai dizer, Giz, olha para mim. Esses dias ele me disse assim, Giz, menos tu e mais eu. Menos tu. Porque eu estava me queixando disso, me queixando daquilo, porque eu tenho que... E é isso, porque e nós somos impedidos disso. Giz, menos tu, mais eu. Veja o que dá para fazer, não o que não dá para fazer. Faz o que tens de fazer, não aquilo que gostarias de fazer. Então, Danusa, quando Deus não dá esperança? Quando? Quando Ele não fala? Quando Ele não te tira? O Evangelho é pesado? Não. Claro. A exigência de Deus é numa altura que só Ele comigo pode alcançar. Eu não posso alcançar. Ele conosco, né? Ele comigo. Então, veja, eu quero limpar, é purificar. Dói? Dói. Purificar as tuas intenções, as tuas motivações. Por que você prega, Danusa? Por que você faz live? Por que você reza pelas pessoas? Por que você forma as pessoas? Para quê? Por quê? Então, ele vai perguntar. O pesado é ver-se. O pesado é dizer para ele, não... É isso aí, claro, né? Tô te usando aqui. Eu sei que a tua intenção é toda voltada para Deus, mas eu tô usando, né? Como eu. Zulene, por que mesmo você vai falar? Para quem você vai falar? É para ti? Os palcos? E quantas vezes, principalmente os dons, quem tem dons, precisa cuidar. Porque não são palcos para mim. Né? São montanhas para Deus, são elevações de Deus, trazer para Deus e não levar-me para as pessoas. Então, o Evangelho, sim, eu entendo o que ela está dizendo. Essa pessoa que diz é pesado, ou seja, a exigência que ele faz de nós. Só conseguimos responder se Deus estiver conosco, porque ele não pede nada que a gente não possa oferecer. Mas é claro que no dia a dia a gente vai ouvir a voz do Espírito uma vez, outra vez a gente vai dizer, não, obrigada, deixa assim. Então, a gente não vai responder tudo. Não, obrigada, agora não. Agora não, com licença, me dá uma brecha aqui, dá uma pausa. Falando o que acontece direitinho. A gente vai dizer, Senhor, por favor, dá um tempo, me deixa aqui, né? Essa é a humanidade, e Deus ama essa humanidade que é sincera, que é verdadeira, que é transparente. Jesus, eu fiz isso de novo, né? Vamos falar aqui no público, né? Eu dei aquela cagadinha de novo. Mas ele está esperando que o bebê encha a fralda, né? Como a Maria fala, os bebês enchem. E a mãe sabe que tem que trocar. Então, lá vai a confissão, o sacramento, mais uma vez, né? Reconhecer. E é assim, a vida cristã é assim. Só que é assim com ele, entendeu? Então, a esperança, primeiro, não esperar. Segundo, é agora, é essas páginas do Evangelho, é entrar no meu agora com aquilo que eu tenho dentro. Deus não a esperança não decepciona, entende? Ele vai te responder. Ele não vai fazer o que você quer, mas ele vai te responder, te animar, te consolar, te exortar, te amar. Ele vai te chamar, ele vai. Ele é a nossa esperança, que não acaba hoje, não acaba amanhã, não acaba depois da manhã. Ele vai continuar falando, continua nos chamando, continua. Agora, a nossa resposta também precisa ser um fruto dessa esperança, né? A fidelidade. Entende? Quero trazer mais uma passagem, posso? Deve. Eu quero trazer a passagem de Pedro, da pesca milagrosa. Aqui diz assim, então, esperança, comecei dizendo que o Evangelho é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. E quando ele não fala, e o Evangelho não é peso, é mistério, o qual nós brigamos, lutamos, é uma luta espiritual para reconhecer, para fazer, para responder. Mas não deixemos de crescer, não deixemos de perseguir o alvo decididamente. E aqui diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Nossa, quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes, Danusa, você e nós, ou com vocação, ou com a missão, ou com a vida, com o relacionamento com o clero, ou com o relacionamento com os membros, ou... Senhor, pescamos a noite inteira. E Estamos cansados. Eu tô cansada, eu tô desanimada. Cansada. O cansaço faz parte do quê? Do corpo, da missão, da vocação. A gente pensa, né, de seguir um caminho sem cansar. A gente vai cansar. A gente cansa. Então, a sinceridade, está me entendendo? A honestidade. Eu estou... Pedro aqui foi transparente, como leproso. Eu estou leproso. Curai-me. Aqui ele diz, pescamos e não pegamos nada. Às vezes, Danusa, a gente olha para si e diz isso. Jesus, parece que eu retrocedo. Principalmente nesse tempo onde a gente não está andando, não está fazendo. Tudo parece tão nada. Muitas vezes parece que Deus sumiu. Há um torpor interior, há um cansaço interior, há um deserto interior. Quando você começa a falar, você vê que continua, realmente Deus está ali, ele se levanta, mas quando você está naquele trabalho da casa, aquele trabalho diário, aquela situação, aquela questão familiar, aquela questão vocacional, até mesmo aquela adoração também, aquela lécio, parece que não, nós ficamos ali a noite inteira. Aqueles segundos, aquela hora, aquele minuto, é uma noite inteira. E não houve. O que é pescar? Nada. Eu não me alimentei. Parece que eu não me saciei, não veio o alimento. Fiquei na fome, fiquei na miséria, fiquei no nada, fiquei no vazio. Fiquei na decepção contigo, até mesmo com Deus. Fiquei na decepção contigo porque não fizestes nada por mim nesta hora. Quantas vezes a vocação ela vai se alimentando desse nada, dessa falta de ver, de visão, de ver o quanto estar ali é motivo de esperança. Mesmo que Deus não nos diga nada, estar diante dele já é a graça, ao favor que nos alcançou. Estar nas nossas casas comunitárias, que favor, protegidos do mundo, protegidos desta mundanidade, dessas ideologias, dessas situações tão desastrosas, já é o favor máximo que eu preciso degustar, apreciar, contemplar como um quadro, como uma obra de arte, muito mais. Ele me envolveu no seu favor, entende? Então, o meu alimento, minha pesca, não é um ato apenas. Eu já estou sendo pescadora de homens, principalmente de mim mesma. Faz tempo. Jesus já me colocou nesse lugar faz tempo. Já me tomou faz tempo. Já me chamou faz tempo. E esse tempo não é em vão. Não, né? Então, Pedro aqui, ele é transparente, ele diz sim. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Se não houver esse mistério que entra, não haverá esperança. Porque a esperança é o movimento da esperança, é eu ver que deu certo. Eu creio, aquele dia, Deus me disse isso, aquela angústia saiu, me trouxe paz. A esperança ela é alimentada pela fé, pelo movimento de Deus, pelo mistério de Deus, pela palavra que Ele me diz, por aquela emoção que eu fiz, por aquela pessoa que eu rezei e eu vi Ele agindo. Por aquela palavra que eu disse, aquela pessoa mudou dentro dela, né? A minha casa, aquela situação, aquela árvore ali do lado, que eu sempre esteve do lado da casa comunitária, mas daqui a pouco eu olho com outros olhos e vejo que aquela árvore ela é mais resistente do que eu imaginava e que eu preciso ser resistente aos tempos. Deus falou comigo por causa daquela árvore que permaneceu ali. A esperança, ela é movimentada, porque os meus olhos podem ver e meus ouvidos podem ouvir. É Deus que me fala, Jesus que me fala todo o tempo pelo seu Espírito Santo. Se não tiver esse movimento, se eu não guardar esse movimento, se eu não levantar os olhos, se eu não procurar esse movimento,
Então a esperança vai desvanecendo e tudo vira cinza. A brasa se apaga e eu nem sei mais por que eu estou no caminho. Entende? Entendo. E eu entendo, e Giz, eu vejo assim, esse evangelho, né? Ele vem como um envolvimento no nosso coração para mostrar para nós, né, que o Cristo que está olhando por nós, ele está vendo nós cansados, mas ele também quer tanto conviver conosco. Sim. Quando você dizia, ele quer tanto conviver conosco que ele vive fazendo a gente falar. Ele está vendo, mas ele também conhece a necessidade nossa de falar. Porque você precisa ver. Sabe, eu vejo assim, quando ele pergunta o que quer, quando ele para, né? Tem uma parte do evangelho também, me subiu qual evangelista que cita, quando ele parou diante do cego e perguntou, o que queres que eu faça? Ele pergunta, ele sabe o que ele pergunta. Isso me remete ao quê? Ao interesse. Claro. Ao interesse de Deus pela minha vida. Um relacionamento com ele, pessoal. Danusa, por que a gente está contrariado? Está contrariado porque não pode fazer o que quer. Isso que a gente está contrariado. Mas, se você chegar de Deus, cheguei outro dia diante de Jesus, eu peguei a cadeira e sentei, sabe? Tipo, tô aqui. E eu ouvi ele me dizer, que foi, Giz? Que foi? Nossa! Só eu tô emocionada, eu tô me segurando para não chorar aqui várias vezes. Porque Jesus falando, imagina, ele tá falando para nós agora, você que está nessa live, presta atenção, Jesus está dizendo para você o teu nome e falando assim, que foi? Que foi? Fabiano Moura, que eu tenho certeza que tá nessa live. Fabiano, quando alguém pergunta para você o que foi, você tá. O que acontece? Vem pra fora! Eu tô aqui, ó, segurando e chorando. Eu tô aqui, ó, toda hora, ó. Porque eu tô sentindo ele falar pra mim, Danusa, o que foi? O que tá acontecendo? Sabe aquele abraço assim que você até pula o ombro, você chora, Gil? É isso aí, eu choro. Nossa! Aí eu desabei, né? Porque Deus se importa. Ele se importa, Danusa. Então, a esperança é esse relacionamento de fé, que não é uma letra, não é, é essa experiência de Deus, que não precisa ser um milagre, não precisa ser uma profecia, uma cura física, uma cura interior, claro, também, e ela acontece no dia a dia, mas uma palavra de Jesus, que foi? Outro dia ele me disse, Giz, mas eu menos tu. Nossa! Eu olhei para ele e disse, tu sabes tudo de mim. Ele só disse isso. Entende, Danusa? Entende que o conteúdo de Deus está contido numa só palavra. Quando ele me disse menos tu e mais eu sei que ele sabia que eu estava tão envolvida comigo mesma, que eu estava brava, que eu estava angustiada. É tão eu mesma, ainda é tão a gente mesmo. É sempre a gente mesmo. Tu vai ver qual é a nossa briga. A nossa briga é conosco mesma, é aquilo que eu gostaria, é aquilo nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos. Nós somos feridos, nós estamos feridos. Então, se você está cansada, faz o seguinte, senta, põe a cabeça no coração de Jesus e descansa, fica ali. Você quer falar tanto para quê? Descansa, quando você estiver bem descansada, aí você diz, você fala, está cansada? Então, a gente não se dá conta do que pode fazer, entende? Porque, na verdade, a gente não acredita. A gente não acredita que é assim o relacionamento com Deus. Pode ser tão simples, é tão simples, é tão simples, é tão simples. Não simples no sentido de ser pequeno, simples no sentido de ser tão isso, é assim, é isso, que não dá para pegar outra coisa, a gente vai buscando outra coisa, e prepara um monte de coisa, e lê um monte de... Claro, os livros são importantes, mas é só ouvir uma palavra dele, e pronto, teu dia muda. Né? Tá brava por quê? Porque o outro fulano, ciclano, eu já falei 1000 vezes, já disse 1000 vezes, e é sempre assim, não responde. E tu respondes. Pronto. Você perdoa todo mundo, Danusa. Todo mundo. Quando Deus te pergunta, e você responde?
Não tem quem você não perdoe. Não tem quem você não entenda a fraqueza, porque você é tão frágil quanto, só que de maneira diferente. Esse Deus, essa é a nossa esperança. Então, esse movimento dá certo, aí você vai buscar de novo, vai buscar de novo, e você depende dele. A fraqueza, o espinho na carne, faz com que a gente dependa dele. A soberba, a altivez, tudo isso, né? Essa coisa, essa ideia de si mesma, essa imagem de si mesma, muito alta, ela nos impede de Deus, ser pai, ser aquele que vem, aquele que nos traz esperança. Tá, eu não sei que hora nós temos, eu vou terminar com Van Tuan. Nós temos 8 minutos. 8 minutos, maravilhosos. Tá. Eu tô tão renovada, você não tem noção. Você está com esperança. Gia, você não tem noção. Eu já tava assim numa expectativa para essa hora. E eu saio cheia de expectativa pro meu dia, pra minha vida. Sim. Sabe, pra minha vida. Assim. E dessa live eu tô levando isso, sabe? Eu sou privilegiada por tudo que Deus tem revelado para mim. Sim. E de todo o contexto que eu tô vivendo, eu consigo vê-lo ao meu lado. Eu vejo assim, eu consigo vê-lo. Eu tô vendo, Giz, ele tá comigo. Foi, Danusa. Giz, ele tá falando aqui, ele tá falando pra vocês. Que foi? Fala pra mim. Tina, ele parou o meu dia, ele parou a minha manhã pra falar pra mim. Que foi, Danusa? Que foi? Giz, eu tô com vontade de chorar, mas é de gratidão. Presta atenção, Danusa. Não, oi? Atenção. É a atenção de Deus que você tem. Pensa. Nós temos a atenção de... Não, peraí, vou dizer de novo. Nós temos a atenção de Deus. Deus é Deus. E eu sou criatura. Filha, claro. Mas é aí que está. Eu e você e todos nós temos a atenção. Pensa, Jesus para. Como ele fez com o leproso. Ele teve a atenção de Deus. Ele olha para o leproso e ele diz: que queres? Danusa, o que você quer? Então, você vai olhar, quando você responde, você vê o que não precisa querer, porque tudo é nada. Mas no fundo você quer ele. Você quer consolação, você quer a certeza, você quer firmar, você quer que ele te diga de novo o que ele já disse. Você quer que ele repita que ama. Você quer que ele diga para você, Danusa, eu cuido de você, eu estou cuidando, então eu estou na frente. É isso que ele quer. Gente, a morte não tem a última palavra, é a morte. A morte física não é, claro, eu estou aqui e vocês não podem ter certeza que eu sou testemunho do que é a morte. Mas eu estou dizendo que a salvação, nós nascemos para sermos salvos, não para não morrer. E nós queremos que essa pandemia cesse para não morrerem. Não! Nós queremos que na pandemia ou sem pandemia, as pessoas sejam salvas. Cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que Deus espera de nós, entendem? Então aqui, agora já tem mais só 5. Então aqui, Van Tuan, esse para quem não conhece, o nome dele é François Van Tuan. Ele foi cardeal no final da sua vida, já era cardeal, faleceu já. E ele foi preso, né? Preso durante a guerra, perseguido. Acho que foi 9 anos, né? Ele ficou preso durante 9 anos na solitária, com a metragem de 7x7. Onde ele estava, a solitária, ele ficou 9 anos ali naquele lugar, certo? Preso, né? Por esses que lhe prenderam, enfim. E aqui ele vai falar um pouco da vida dele. Ele diz assim: eu quero trazer a vocês, o nome do livro é Testemunhas da Esperança. E ele verdadeiramente, ele vai falar que ele entendeu, que ele compreendeu, que não importa onde ele está, ali é a sua catedral. Porque o templo de Deus não é
o lugar onde nós estamos, mas é o homem, adorador em espírito e verdade, como filhos, né? Eu vou falar do meu carisma. Mas isso ele diz, onde eu estou, né? Se Deus está realizando em mim maravilhas, é ali. Se Deus está comigo, se eu estou num relacionamento com Ele, é dentro de mim que eu me torno o adorador, e é ali que acontece o encontro. Ali que acontece verdadeiro o movimento eucarístico, que acontece na Eucaristia de maneira real, porque é o corpo, a alma e divindade, acontece também de uma maneira extraordinária, quando ele fala e eu falo com ele dentro de mim, esse encontro, como o encontro do leproso de hoje. E aqui ele diz assim, quando fui preso, tive de ir de imediato e de mãos vazias. No dia seguinte, deixaram-me escrever para casa pedindo as coisas mais urgentes, roupa, pasta de dente, etc. Escrevi também, por favor, mande-me um pouco de vinho como remédio para minhas dores de estômago. Os fiéis logo entenderam para que seria. Então aqui ele diz que o guarda alcança, então, né? Diz assim, o senhor sente dores de estômago? Sim, aqui está um pouco de remédio para o senhor que enviaram. A minha alegria naquele instante foi inexprimível. Gente, ele estava, lembra? Cativeiro, solitária, cela 7x7. Olha o que ele diz, a minha alegria naquele momento, naquele instante foi inexprimível. Todos os dias, com 3 gotas de vinho e 1 gota d'água na palma da mão, celebrava a missa. Eis o meu altar e a minha catedral. Era autêntico remédio para o corpo e para a alma. Remédio da imortalidade, antídoto para não morrer, mas para ter sempre a vida em Jesus, como diz Inácio de Antioquia. Esse homem ficou mais de 9 anos. Ele ficou 9 em cativeiro, depois mais um tempo, e diz que num dia de Nossa Senhora simplesmente disseram para ele que ele estava livre. Né? Foi um dia num determinado ano, que era um dia de Nossa Senhora, foram procurá-lo dizendo que ele já estava livre. Então, esse homem, ele coloca a essência da vida no corpo de Cristo. Entende? Então, a essência da nossa vida não está em coisas, mas está no relacionamento com o corpo. Gente, nós falamos com Jesus vivo. É o corpo, é a voz, é o ouvido, é o olho de Jesus. Colocar-se, esperança, é o relacionamento na fé. E movimento, tudo no meu agora, na minha realidade, com Deus que está vivo e fala comigo. E pergunta para mim, e me recebe, e me abraça de novo, e me consola, e seca as minhas lágrimas, né? E põe cotonete nos meus ouvidos, dá uma, né? Legal, assim, e dá uma olhada na minha língua, uma escovadinha, tipo, Jesus, vamos dar uma escovadinha na tua língua que essa palavra que vem de ti é má. Vamos colocar ali uma palavra boa, cheia, né? Então ele vai falando com a minha linguagem, o que é o mistério, o que é viver com ele. E eu vou aprendendo a viver com os outros. Porque se eu vivo bem com ele, com Cristo, com Jesus, eu vivo bem com os outros. Vai me educando, Deus vai me educando. Sai dessa, ele me diz assim, sai dessa, aí, levanta os olhos para mim. Assim, ó, tira os olhos do problema. Levanta ele para mim primeiro. Respira. Aí eu falo, Gias, está acabando. Nós temos 1 minuto. Tá bom. Mas... Voltamos outro dia, que eu sei que você tem compromisso agora. Então, deixa eu desejar que sejamos cheios de esperança. Relacionamento com ele, vivo. Mistério do Evangelho. O problema não é Jesus, é a resistir ao Evangelho, resistir ao mistério. Né? Amém? A gente volta outro dia, viu, gente? Eu vou deixar salva a live e depois vai pro YouTube. Um beijo, fique com Deus e com Nossa Senhora. Giz, obrigada. Muito obrigada. Gente, com Deus. Deus abençoe. Até mais.